Boa noite mais uma vez, meus irmãos. Boa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. E quando você encontrar, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. E o nosso irmão Davidson vai fazer a leitura para todos nós dessa vez. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Obrigado, meu Senhor, mais uma vez pela leitura da tua palavra. E que nós saiamos daqui dessa noite da mesma forma como entramos. E desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Se vocês lembram, quando nós fizemos a exposição do livro de Daniel, do profeta Daniel, vocês vão lembrar, meus irmãos, que no ano de 586 a.C., o Império Babilônico avançou sobre Jerusalém. E a Babilônia conquistou Jerusalém. E nós vimos que Babilônia levou cativo os moradores, os habitantes de Jerusalém. E este cativeiro durou durou exatamente 70 anos. E meus irmãos, durante esse período de 70 anos, muitos foram os sofrimentos do povo judeu, dos israelitas. E após 70 anos de cativeiro, ali exatamente no ano 516 a.C.,
já não era mais o Império Babilônico que estava tomando conta. O Império Babilônico já havia sido derrotado por um outro império. Nós vimos isso, que foi o Império Medo-Persa. Mas acontece que, diferente do Império Babilônico, o rei do Império Persa, ele permitiu que o povo, os israelitas, voltassem a Jerusalém. E no ano 516, houve a primeira leva que voltava, que regressava a Jerusalém, agora sob a autoridade de Zorobabel. E eles tinham um objetivo, que era de reconstruir o templo que havia sido destruído por conta do ataque do Império Babilônico. Alguns anos depois, exatamente no ano de 457 a.C., vem aquela segunda leva, agora debaixo da autoridade de Esdras. E Esdras tinha um objetivo, uma finalidade, que era ensinar a lei àqueles que estavam lá. 13 anos depois, no ano de 444 a.C., existe agora uma terceira leva que volta a Jerusalém, agora debaixo da autoridade de Neemias. E ele tinha um propósito, que era reconstruir os muros de Jerusalém. Muros esses que haviam sido destruídos por conta do ataque, meus irmãos, do Império Babilônico. Jornada difícil, porque não apenas os muros foram destruídos, mas também os portões foram queimados. E você pode estar pensando nesse momento, mas não é só um muro? Não, meus irmãos, não é apenas um muro. O muro representava a segurança. O muro representava uma fortaleza, um refúgio, uma proteção para Jerusalém. Pense na sua casa agora. Imagina aí, Lusa. Pensa na sua casa sem muro. Pensa na sua casa sem portão. Como é que nós conseguiríamos dormir, meus irmãos, tranquilos à noite, sabendo que a proteção da nossa casa estava totalmente fragilizada? Não tinha muros, não tinha portões. Mas não apenas os muros, mas os portões também tinham sido queimados. E se você lembra muito bem, o portão não era apenas um local de entrada e saída da cidade, mas era lá nos portões onde ficavam os juízes, e era lá onde eles aplicavam a lei. Portanto, não tinha proteção em Jerusalém, mas também não tinha segurança jurídica, porque os juízes não podiam mais trabalhar sentenciar. Desastre total. Se isso tudo, Filipe, não fosse o suficiente, diz também a Bíblia que a miséria tomava conta, pelo único e simples motivo de que agora este povo que regressou do cativeiro, ele estava sendo ameaçado, eles estavam sendo atrapalhados, eles estavam sendo sabotados pelos samaritanos. E se vocês lembram, os samaritanos foram aqueles judeus do Reino do Norte que se juntaram com povos estranhos, e por conta disso eles passaram a adorar outros deuses. Então os samaritanos disseram a Zorobabel: nós vamos ajudar vocês a reconstruir o templo. E Zorobabel, nananina, não. Vocês não podem adorar a Deus e adorar a outros deuses. E isso gerou uma raiva nos samaritanos, meus irmãos, que eles escreveram cartas ao rei de Persa, Artaxerxes. E o rei decretou, e proibiu, e impediu que a construção desse procedimento. Resultado de toda esta confusão, meus irmãos, que agora o povo de Deus estava batido em Jerusalém, não podiam reconstruir o templo, não podiam reconstruir os muros, não podiam fazer nada. E foi então que Deus manda o profeta Ageu para que ele reacendesse o encorajamento daquelas pessoas para que eles reconstruíssem o templo. Foi então que Deus manda o profeta Zacarias para que ele trouxesse e promovesse ali um verdadeiro avivamento espiritual.
É neste exato momento, meus irmãos, que este homem chamado Anani, juntamente com outros homens, saem de Jerusalém e vão em direção a Neemias. E é exatamente isso que vai dizer agora no versículo 2, que estes homens foram ao encontro de Neemias e eles contaram tudo isso que estava acontecendo. E o que foi que houve então com Neemias? Versículo 4, meus irmãos, vai dizer que Neemias, quando ouviu todo esse relato, todo esse estrago que estava acontecendo, diz aí o versículo 4, que Neemias, ele se senta, e ele chora, e ele ora, ele jejua, porque ele estava preocupado por demais com a situação dos seus irmãos que estavam lá em Jerusalém. O nome, meus irmãos, Neemias, significa o Senhor consolou. Mas acontece que quem estava precisando ser consolado naquele momento era o próprio Neemias. Depois de ter escutado tantas notícias ruins, tantas notícias que entristeceram o coração daquele homem, ele se senta, ele lamenta pela situação dos seus irmãos. E olha que Neemias, ele nem foi levado cativo, ele já nasceu no próprio cativeiro babilônico. Mas ele, entristecido com a situação dos seus irmãos, ele lamenta, e ele chora, ele ora, e ele jejua. O choro de Neemias, meus irmãos, não é pura e simplesmente por causa de um muro. Veja quem está construindo casa aqui, nosso irmão Luza e nosso irmão Francisco. Certamente vocês não choram pela construção da casa de vocês. Felipe também está no processo de construção, né? Hein, Felipe? Está começando ou ainda vai começar? Vou terminar uma agora e vou começar outra. A tristeza, meus irmãos, o choro de Neemias não era por conta do muro que estava derrubado, mas o choro de Neemias era por conta da situação dos seus irmãos. E esse choro de Neemias, meus irmãos, lembra muito para você e para mim o choro do próprio Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus parou de frente a Jerusalém e quando ele viu a condição, a miséria espiritual do povo de Jerusalém, então diz a Bíblia que Jesus chorou. E ele disse: ah, Jerusalém, se tu soubesses o que está reservado para ti, se tu soubesses a punição que vai recair sobre você, vocês não teriam recusado o Salvador. E Jesus chora por conta da situação de Jerusalém. E da mesma forma, meus irmãos, Neemias chora pela condição de Jerusalém, por conta dos muros, da pobreza, da miséria, da tristeza daquele povo. O que nos leva, neste momento, a refletirmos sobre a nossa condição. Neemias, esse choro de Neemias, meus irmãos, não era um choro egoísta, mas era um choro de tristeza pelos seus irmãos. Eu pergunto a você nessa noite: você tem chorado pela condição dos seus irmãos em Cristo? Você tem ficado triste, você tem se lamentado pela tristeza, pela miséria espiritual daqueles que não conhecem a Jesus Cristo? Você tem chorado pelos seus pecados, mas você também tem chorado pelos pecados do mundo? Porque o Senhor Jesus disse que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas esse choro aqui não é um choro porque a gente não ganhou na Mega Sena, ou porque a gente deixou de fechar o negócio. Esse choro é por conta do pecado, do nosso pecado e pelos pecados do mundo. A gente está muito preocupado, meus irmãos, ultimamente. E quando eu digo a gente, não é exatamente a nossa igreja, mas a nossa sociedade chora por conta de situações que muitas vezes são situações que não tem nada a ver com o povo de Deus. Chora-se porque um político A não ganha, porque um político B não ganha.
chora-se porque um time A, ou B ou C não ganha, chora-se porque a rua não foi calçada, não foi asfaltada, chora-se porque a viagem foi cancelada, porque o Réveillon foi cancelado, porque tanta coisa foi cancelada e nós choramos por conta de coisas supérfluas. Quando na verdade a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos chorar sim pelo pecado, os nossos do mundo, os nossos e das pessoas que nós amamos. Esse choro de Neemias, meus irmãos, nos revela algumas coisas. Em primeiro lugar, nos revela que o choro precisa ser um choro sincero, porque Neemias se entristeceu. Ele não apenas se entristeceu, ele chora, e ele chora profundamente, copiosamente. Ele lamenta pela situação dos seus irmãos. Ele também jejua. E nós aprendemos que jejum, meus irmãos, é um pedido urgente, é uma súplica urgente a Deus. E por isso nós jejuamos. Mas Neemias nos dá uma belíssima lição de como deve agir alguém que é intercessor. Porque diz a Bíblia, no versículo 4, que Neemias ele começa a orar. E ele começa a pedir a Deus que Deus venha com sua mão forte e poderosa e promova uma grande intervenção naquele lugar. Porque não nos esqueçamos, meus irmãos, Jerusalém foi a cidade que Deus escolheu para que o templo dele fosse construído. Jerusalém representava para aqueles povos a presença de Deus no meio do seu povo. Era em Jerusalém, meus irmãos, que todos os judeus, todos os israelitas iam para cultuar o seu Deus, para louvar o nome do seu Deus. E quando nós pegamos os muros destruídos, o templo destruído, isso significa que a adoração a Deus também estava interrompida. Esse era o grande motivo do choro e da oração de Neemias. É porque a adoração a Deus havia sido interrompida. E isso comove o coração dele. E essa oração de Neemias, este homem que agora está intercedendo pelos seus irmãos, ele nos traz alguns ensinamentos nessa noite, meus irmãos. Porque sejamos, como Neemias, bons intercessores. Mas a nossa oração, assim como a oração de Neemias, apresenta 3 elementos. O primeiro dos elementos da oração de Neemias está contido aí no versículo 5, quando agora Neemias, em sua oração, ele começa a adorar e a exaltar o nome de Deus. Veja o que diz aí, por favor, Deus, no versículo 5. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Antes de Neemias pedir, antes de dizer o que ele queria pedir, Neemias observa a quem ele vai pedir. E ele reconhece, meus irmãos, que ele está pedindo a um Deus que não é apenas um Deus que seja forte, mas ele é o Deus dos céus. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus do pacto. E é este mesmo Deus que zela em cumprir pelas promessas que Ele mesmo fez. A aliança que Deus fez com o seu povo, Ele zela em cumpri-la. E então Neemias reconhece a autoridade de Deus. E ele sabe que ele está se referindo agora, ele está se reportando agora a um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E ele fala: ó Deus, Deus dos céus, Deus grande e temível. Ele não chega dizendo: olha, eu vou pedir para o cara lá de cima, como tem uma cantora por aí afora que inventou essa moda. Eu vou pedir para o cara lá de cima. Neemias tinha reverência quando ele ia se reportar ao seu Deus.
Neemias, ele entendia que ele não estava falando com um homem qualquer, mas ele estava falando com Deus Todo-Poderoso. Este Deus que se revelou ao seu povo através das alianças. Este Deus que se relaciona com o seu povo, com as promessas que ele fez, e todas elas ele cumpriu. E as que ainda não se cumpriram é porque não chegou no seu tempo determinado. Nós observamos homens de Deus na antiga aliança se recordando a Deus como sendo um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus eterno, o Yahvé. E olha que um judeu ele não tem coragem de pronunciar todo o nome de Deus. Ele reconhece o poder que há nesse nome. E você vai ver um judeu chamando Deus, porque ele não tem coragem de falar o nome de Deus. Ele reconhece toda a autoridade. Você observa, principalmente no livro dos Salmos, naquelas belíssimas orações, quando nós observamos os autores dos Salmos reconhecendo a autoridade de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus, a sublimidade de Deus, e todos eles reconhecem, meus irmãos, que nós não temos condições de chegarmos, de nos apresentarmos diante de Deus apenas pelos nossos méritos. E é por isso que Neemias chega e fala: ó Deus grande e temível, Deus dos céus, Deus da aliança. Quando nós partimos para o Novo Testamento, da nova aliança, então agora nos chega o Senhor Jesus, e diante de toda essa autoridade de Deus, ele chega diante do Pai e fala agora: Pai. E ele acrescenta este título que os judeus não tinham coragem de pronunciar. E Jesus agora disse que esse Deus forte e temível, todo-poderoso, ele é o nosso Pai. E nós podemos nos achegar a este Deus, chamando-o de Pai, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vocês lembram da oração que nós fizemos agora há pouco? Quando o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Este Pai, meus irmãos, ele agora é o Pai nosso. E nós podemos nos achegar a Ele, Tati, sem a menor reverência, sem o menor medo. Nós podemos chamar o nosso Deus de Pai. E sendo Ele um Pai bondoso e zeloso, Ele está com seus ouvidos abertos, com seus olhos atentos aos clamores do seu povo. Porque Ele é um Pai nosso. E sendo um Pai bondoso, Ele está sempre disposto a socorrer os seus filhos, a sustentar os seus filhos, a proteger os seus filhos, a amar os seus filhos, a perdoar os seus filhos. Mas este mesmo Pai bondoso, Ele também é um Pai santo, santo, santo. Ele é um Pai que, apesar de ser muito bondoso, Ele é um Pai justo. E Ele não concorda, Ele não admite os erros, Ele não admite o pecado. Sendo Ele um Pai justo e santo, Ele não permite que os seus filhos continuem andando numa vida de pecados. E quando nós dizemos, meus irmãos, que venha o teu reino, nós estamos reconhecendo a soberania de Deus. Ele é o nosso Pai. Ele é um Pai santo e justo, mas Ele é também o Rei dos Reis. E é desse jeito que nós devemos nos reportar ao nosso Pai, reconhecendo toda a sua autoridade, todo o seu poder, toda a sua glória, toda a sua sublimidade. Mas diante de tudo isso, nós podemos nos achegar dizendo: Pai, Painho, Paizinho, Abba, Pai, Abba, Pai. Neemias sabia, meus irmãos, a quem ele estava se referindo. Certa feita eu escutei uma história que um missionário estava em campo, viajando, evangelizando pessoas em outros países. E quando ele foi apresentar a presença de Deus, e ele ensinando para aquelas pessoas a oração do Pai Nosso, e quando aquele missionário começou dizendo: Pai Nosso que estás nos céus,
Só bastou isso para aquelas pessoas que estavam ouvindo dizer: missionário, não precisa mais nem prosseguir, porque se Deus é o nosso Pai, então nós podemos confiar nele de olhos fechados. Porque um pai, ele cuida dos seus filhos. Porque um pai, ele ama os seus filhos. Ele sustenta os seus filhos. Ele protege os seus filhos. Ele guarda os seus filhos. Portanto, meus irmãos, quando você for interceder por alguém, saiba que você não está pedindo a uma pessoa qualquer. Você está pedindo ao Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, mas que também é o nosso Pai. É o nosso Pai. E quando nós reconhecemos agora quem é o nosso Pai, agora nós sabemos a quem nos referimos. E nós agora podemos partir para a segunda parte da oração de um bom intercessor. Porque reconhecendo a santidade de Deus, agora nós precisamos confessar os nossos pecados. Veja o que diz Davidson, por favor, versos 6 e 7. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Meus irmãos, Neemias coloca a sua vida na presença de Deus, e ele reconhece os seus pecados, ele reconhece as suas falhas, mas ele também confessa os pecados dos seus irmãos, daqueles que ficaram cativos lá em Jerusalém, que estavam sofrendo. Neemias sabia, meus irmãos, que aquele cativeiro acontecera por conta da desobediência do seu povo. Neemias tinha consciência, irmã Aparecida, que o cativeiro foi fruto da desobediência do povo, da idolatria do seu povo. E olha que Deus já havia avisado isso. Se vocês lembram, quando nós falamos lá na morte de Josué, Josué havia dito aquilo que ele escutou da boca de Moisés. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, capítulo 29, nós vamos ver Moisés advertindo o seu povo. Moisés disse para o seu povo: olha, a aliança que Deus está fazendo com vocês está condicionada à obediência de vocês. E sabe o que mais, meus irmãos? Deus está dizendo para vocês: obediência leva a bênção, mas a desobediência leva ao quê? A maldição. E Neemias tinha consciência, meus irmãos, que o cativeiro foi fruto da desobediência. Neemias tinha o conhecimento, o entendimento, e é por isso que ele confessa os seus pecados e os pecados do seu povo. O seu povo foi desobediente. O seu povo agiu de forma corrupta. O seu povo desobedeceu às ordens do seu Deus. Nós vimos isso com Moisés advertindo o seu povo. Nós vimos isso com Josué também falando. Nós vimos isso no livro dos Juízes. Se você ler o primeiro e o segundo livro de Reis, se você ver o livro das Crônicas, se você ver tantos outros livros, você vai perceber que o povo de Deus continuou sendo desobediente. Continuou afrontando a santidade de Deus. E a consequência dessa desobediência era o juízo da parte de Deus. Mas, irmãos, Neemias também sabia que se a desobediência levava à maldição, por outro lado, esse mesmo Deus que que zela em cumprir as suas promessas. O próprio Neemias disse: olha, Senhor, nós sabemos que se nós formos obedientes à tua palavra, o Senhor vai reunir o seu povo de volta.
Nós sabemos que se nós formos obedientes à tua lei, o Senhor vai reunir todos os teus povos, quer seja aqueles que estão perto, quer seja aqueles que estão longe, todos eles serão reunidos. Esta era a confissão de pecados de Neemias, e nós nos lembramos, meus irmãos, que esta mesma confissão de pecados foi feita muito semelhantemente por Esdras, que teve lá em Jerusalém um pouco antes de Neemias. Esta mesma confissão de pecados foi feita pelo profeta Daniel. Ele reconheceu os seus pecados, ele reconheceu os pecados do seu povo. Mas este Deus que disse que se formos obedientes, Ele nos reunirá de novo, debaixo da sua mão. Se vocês lembram, quando o próprio rei Salomão tinha terminado de construir o templo, e naquela oração que Salomão fez antes, ele disse: olha, Senhor, se o teu povo te desobedecer, mas se o seu povo se arrepender, olha para o teu povo. Se o teu povo, que se chama pelo teu nome, clamar pela tua misericórdia, atende a oração do teu povo. Se o teu povo se voltar para ti, traz o teu povo de volta. E a resposta que Deus dá ao rei Salomão foi a seguinte, que todos nós conhecemos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Este Deus que faz a promessa, meus irmãos, é o mesmo Deus que zela em cumpri-la, que se compromete em cumpri-la fielmente. Por isso, quando nós confessamos os nossos pecados, nós reconhecemos que somos fracos, mas também nós reconhecemos que somos totalmente carentes da necessidade da glória, que nós somos totalmente carentes da graça de Deus. Mas é necessário, meus irmãos, que nós confessemos os nossos pecados. E olha que Deus sabe, viu? Deus sabe tudo aquilo que nós fazemos. O mais triste, meus irmãos, é que infelizmente muitos de nós, ou todos nós, e eu falei isso hoje pela manhã na nossa escola dominical, parece que todos nós temos aquele pecado de estimação, aquele que nós não nos livramos dele de jeito nenhum. E nós pecamos, e nós pecamos, e nós praticamos o mesmo pecado, o mesmo erro, dia após dia, vez após vez. E parece que nós não conseguimos nos livrar deste pecado, porque parece que nós não queremos nos livrar do nosso pecado. E aí, quando a gente chega diante de Deus, nós ficamos tão envergonhados por conta da nossa condição, que às vezes nós nos afastamos da presença de Deus, porque não conseguimos confessar o nosso pecado. Tamanho é o constrangimento que o pecado causa em nossas vidas. Que nós aprendamos, meus irmãos, a confessarmos os nossos pecados a Deus. E tem uma coisa, uma que a gente precisaria adotar em nossas vidas, e olha que muitas outras pessoas já fazem isso, que nós confessemos os nossos pecados também uns aos outros. É evidente que nem todo pecado pode ser dito a qualquer pessoa, mas olha, mais uma vez eu reforço, estou totalmente à disposição de você, meu irmão, minha irmã. Gabinetes são sempre confidenciais, e eu posso garantir para você que confessar um pecado que você tem carregado toda a sua vida, desde que você se arrependa dele, isso vai arrancar um piano nas suas costas, isso vai arrancar um trem lotado de chumbo de cima dos seus ombros. Confesse os seus pecados, mas acima de tudo se arrependa dos seus pecados, confesse-os a Deus, e certamente nós temos um Deus que é perdoador, nós temos um Deus que é misericordioso, e nós vimos hoje pela manhã que os nossos pecados, uma vez perdoados, eles são esquecidos.
e Deus não se lembrará mais deles. O pecado ele tem um poder, meus queridos irmãos, de nos deixar tão neutralizados. E eu queria trazer um exemplo. Eu não sei quem foi que fez essa experiência, quem foi que teve essa capacidade, mas eu ouvi certa vez que uma pessoa pegou um sapo vivo e colocou dentro de uma panela. E aquela panela com água fria, e essa pessoa colocou em cima do fogão. E ela acendeu o fogo. E aquela água fria, o sapo tranquilo ali, ficou quietinho. E aquela água foi esquentando, e foi esquentando, e foi esquentando. E o sapo foi se adaptando à temperatura da água. E de repente, meus irmãos, aquela água estava fervendo, e aquele sapo morreu. Tão neutralizado, tão anestesiado que ele estava, por conta daquela água que foi aquecendo aos poucos. E eu digo a você que tal qual a vida deste sapo que foi morta por conta da temperatura da água, assim também somos nós, por conta do pecado, que vamos nos acostumando com o pecado, e que vamos permitindo que a lama do pecado vá nos cobrindo, nos cobrindo, nos cobrindo, até que chega um ponto que nós nos encontramos cobertos pela lama de pecados, e com isso nós morremos. É esta mentira que Satanás tem colocado em muitos corações, e tem feito com que pessoas morram por causa do pecado. Mais uma vez, meus irmãos, confesse os seus pecados a Deus e se arrependa deles, em nome de Jesus. E isso vai nos levar, meus irmãos, a uma última etapa da vida de um intercessor. Porque o intercessor é aquele que reconhece o Deus Todo-Poderoso a quem ele está pedindo. E a partir do momento que ele sabe que é um Deus poderoso, majestoso, ele confessa os seus pecados, os pecados do seu povo. Aí agora, diante disso, este intercessor, ele agora pode fazer os seus pedidos tranquilos. Veja o que diz aí, Davidson, verso 8 e 9, por favor. Aliás, 8, 9 e 10. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, e lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer meu domínio. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Vocês percebem a ousadia do pedido de um intercessor? Ele chega diante de Deus e fala: lembra-te, ó Deus, das promessas que fizeste. O Senhor se lembra que um dia o Senhor disse que se o seu povo fosse fiel e obediente à tua palavra, à tua lei, o Senhor os conduziria tranquilamente? É como se Neemias estivesse dizendo: Senhor, o Senhor lembra que o Senhor prometeu a Moisés que levaria o seu povo por todo o deserto lá e tiraria o seu povo do Egito e levaria para a terra prometida? Foi esta mesma ousadia, meus irmãos, que fez com que Moisés chegasse na presença de Faraó e dissesse: Deus mandou dizer que é necessário que o seu povo vá embora para uma terra que Deus selecionou, que Deus escolheu. É a mesma ousadia que Esther teve diante do rei para dizer que precisava fazer um pedido a ele. Foi a mesma ousadia que Daniel teve quando foi lá pedir para que o rei Nabucodonosor não matasse os sábios da Babilônia. É esta mesma ousadia, meus irmãos, que nós precisamos ter quando nós nos referimos ao nosso Senhor. E não é uma ousadia em forma atrevida, não, mas é uma ousadia de saber que se nós pedirmos conforme a vontade de Deus, Ele é bom e fiel para atender os nossos pedidos. O que Neemias está fazendo aqui é lembrando a Deus
das promessas que ele havia feito. E meus irmãos, nós, como intercessores que precisamos ser, nós também podemos e devemos ter a ousadia de nos colocarmos diante da presença do Deus Todo-Poderoso, uma vez que nós já reconhecemos, confessamos e nos arrependemos de nossos pecados. Nós também temos o dever de pedirmos uns pelos outros, de intercedermos uns pelos outros. O que Neemias está pedindo a Deus é que ele seja ousado, que ele seja instrumento nas mãos de Deus, para que reconstruísse os muros de Jerusalém. O que Neemias está pedindo, meus irmãos, não é nada para ele, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. O que Neemias queria era restaurar a adoração a Deus lá no templo, lá em Jerusalém. E Neemias entende, meus queridos irmãos, que o papel dele, que a função dele, o local que ele estava, era onde Deus exatamente queria que ele estivesse. Neemias estava no centro da vontade de Deus. Ele estava no local certo. Ele estava perto lá do rei da Pérsia, o rei Artaxerxes. E o pedido de Neemias é um pedido ousado, é um pedido corajoso. Veja o que diz aí, o versículo 11, texto, por favor. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. A ousadia de Neemias era pedir a Deus que concedesse a graça para que ele pudesse receber a benevolência do rei da Pérsia, para que ele pudesse viajar a Jerusalém para reconstruir os muros, para que o povo deixasse de sofrer aquela humilhação, aquela perseguição por conta dos povos inimigos. O que Neemias queria, meus irmãos, mais uma vez, era restaurar a adoração a Deus no local que o próprio Deus escolheu para que fosse adorado. Acontece, meus irmãos, que o que Neemias não sabia é que aquele pedido dele era muito inferior em relação ao que viria tempos depois. Lembrem-se, Neemias está nesse momento no ano 444 a.C. Mas o que Neemias não conseguiria fazer, Jesus fez no lugar dele. Porque Jesus, sendo o próprio Deus, se entregou naquela cruz do Calvário, e como ele mesmo havia prometido, derrubem esse templo, destruam esse templo, e 3 dias depois, eu o reerguerei. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. E agora, meus queridos irmãos, nós não precisamos mais de sumos sacerdotes, porque nós temos um sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Nós agora temos um intercessor que está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por você e por mim. O que Neemias nunca conseguiria fazer, Jesus fez. Jesus restaurou a adoração a Deus. Jesus restaurou a nossa filiação. E agora nós que éramos estranhos e inimigos, agora somos adotados filhos de Deus através de Cristo Jesus. O que Neemias nunca conseguiria fazer, Jesus fez plenamente, totalmente e definitivamente. As lições, meus queridos irmãos, que nós precisamos aprender com Neemias, sendo ele aquele que era uma sombra daquilo que Cristo viria fazer definitivamente, é que assim como Neemias chorou pela miséria do seu povo, nós também temos o dever, meus irmãos, enquanto cristãos que somos, de nos entristecermos, mas principalmente intercedermos pela vida daqueles que estão andando distantes dos caminhos do Senhor.
Precisamos chorar pela miséria do mundo. Precisamos chorar pelo nosso pecado. Mas também precisamos chorar pelos pecados do mundo. Mas como intercessores que somos, precisamos saber que nós temos um Deus Todo-Poderoso, que está ouvindo as nossas orações, que está com os ouvidos abertos às orações feitas pelo seu povo. Precisamos reconhecer também que nós somos falhos e pecadores. E precisamos, meus irmãos, reconhecer as nossas falhas. Se queremos ser curados, precisamos reconhecer as nossas falhas e confessarmos ao nosso Deus, que é um Deus nosso, um Pai nosso, poderoso e perdoador. Mas também precisamos ter a ousadia de pedirmos para que Deus haja com bondade, com misericórdia, com compaixão, com benevolência, com amor. Porque assim como Neemias era um copeiro, e olha, copeiro diferente dos nossos dias. Copeiro não era uma função vergonhosa. A função de copeiro era uma função de intimidade com o rei. Era o copeiro quem experimentava as bebidas do rei, e se tivesse envenenada, sabe quem morreria? O próprio Neemias. E o rei tinha confiança naquele homem. Mas não apenas confiança, Neemias ele desfrutava da intimidade do rei. E por isso nós entendemos que Neemias estava ali onde Deus queria que ele estivesse exatamente. Ele estava ali no centro da vontade de Deus. E que seja, meus irmãos, o seu e o meu pedido, que nós sejamos instrumentos da mão de Deus e que nós estejamos sempre no centro da vontade do Pai, para que nós sejamos usados conforme a vontade dEle, para que o seu povo seja abençoado. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Diante do exemplo de Neemias, eu queria que você reconhecesse, se você de fato é uma pessoa de oração, se você é um intercessor, mas se você ainda não confessou os seus pecados, que você o faça nesse momento. Que você reconheça diante do Pai. Que você reconheça diante do Pai. Confesse os seus pecados. Fique na presença dEle. Avalie a sua vida. E veja como é que está a sua intimidade com o Pai. Enquanto o nosso irmão Francisco vai passar os elementos da Santa Ceia, eu queria que você fizesse uma autoavaliação. Como está a sua vida diante do Pai? Você reconheça, meus irmãos, que nós estamos diante de um Pai que é um Deus todo-poderoso, rico em misericórdias, mas é o nosso Deus todo-poderoso. Pode passar os elementos, por favor. Senhor, nós consagramos esses elementos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Pode passar os elementos.
elementos? Amém. Aleluia. Ao pegar deste pão, meus irmãos, nós lembramos que nós temos um intercessor. Nós temos um Deus que se encarnou, que assumiu o nosso lugar, assumiu os nossos pecados, a nossa culpa, as nossas falhas, tomou sobre si e disse: esta culpa agora não é mais de vocês. Embora o Senhor Jesus não tivesse pecado sobre ele, embora não existisse manchas, máculas sobre ele, ele tomou sobre si a nossa culpa. E a nossa dívida foi totalmente paga pelo sacrifício do nosso Senhor. Por isso, ao comer deste pão, nós estamos lembrando que foi necessário que o próprio Deus, por tanto nos amar, enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Comamos todos. Da mesma forma, ao pegar deste cálice, nós lembramos que este mesmo Deus bondoso, que se entregou por você e por mim, também derramou o seu sangue, sangue como de um cordeiro que foi levado ao matadouro, manso, sem reclamar. Mas agora, meus irmãos, este cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e por conta do seu sangue nos lavou, nos purificou, nos remiu, e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bebamos todos. Ó Deus querido, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela mensagem que nos foi pregada essa noite. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que nós temos a quem recorrer, que nós não somos órfãos nessa vida. Nós temos um Pai bondoso, um Pai glorioso, majestoso, que cuida dos seus filhos, que perdoa as nossas falhas, que perdoa os nossos erros, mas que também nos conduz, nos toma pela mão, nos sustenta nos momentos que nós fraquejamos, e ainda por cima nos toma em seus braços e consola a nossa tristeza. Obrigado, meu Senhor, que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as misericordiosas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento e sobre o seu lar, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. E quinta-feira, meus irmãos, eu aguardo vocês aqui para mais um culto ao nosso Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite.